Estamos falando sobre as bem-aventuranças. E a gente lembra que bem-aventurado, em grego, é uma palavrinha chamada makarios, que significa extremamente feliz. É uma bênção profunda, mas ela não vem de elementos humanos. Ela é algo que vem de Deus. E todas as características que nós vamos ler de um cidadão do reino dos céus, elas não são desenvolvidas humanamente, mas elas são como fruto do Espírito, desenvolvidas pelo nosso Senhor. E isso tem que ficar bem claro para cada um de nós. As bênçãos e o fruto do Espírito, as características de um cidadão do reino dos céus, ela não é e não temos condição de nós desenvolvermos, mas ela é algo que vem do Senhor. E o tema de hoje, com a primeira bem-aventurança, é bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Deles é o reino dos céus. Há 2 semanas atrás nós falamos que há um elemento que é interligado entre cada uma das bem-aventuranças. Então, a primeira característica de um cidadão do reino dos céus, e a bem-aventurança, o sermão do monte, Jesus veio dizer: olha, agora o reino dos céus está presente no coração de vocês. A grande pergunta é: o que é, então, ser um cidadão do reino dos céus? E aí ele vai dizer, primeiro, é ser muito feliz. Mas é muito, muito feliz. Independente da circunstância. Isso não significa que você vai deixar de chorar, você vai ficar triste, mas a felicidade é uma felicidade diferente. Então a primeira é aquele que é muito feliz. E a primeira felicidade de um cidadão do reino dos céus é reconhecer que é pobre. Puxa vida! Agora que eu queria ganhar meu primeiro milhão, agora que eu queria ganhar e ficar rico, não, a primeira grande felicidade de um cidadão do reino dos céus é reconhecer que é pobre, e pobre de espírito. Então, a proposta de hoje, vamos ver se vocês aceitam ou não. Se vocês não aceitarem, eu não tenho outro sermão, eu só tenho esse. Que a verdadeira felicidade, ela começa na humildade espiritual. E o propósito dessa mensagem desta manhã é nos levar a reconhecer a nossa total dependência de Deus. Essa primeira característica de reconhecer que nós somos humildes espiritualmente tem como propósito tornarmos cada vez mais dependentes de Deus e viver de forma humilde diante do Senhor. Vocês aprovam a mensagem de hoje? Vamos juntos então. Já pensou? Você tem um passaporte, e esse passaporte está regado pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Jesus, então, ele sobe ao monte e começa o maior sermão da história da humanidade. É o sermão da montanha, o sermão do monte, e a primeira palavra dele já surpreende no mundo, e principalmente no nosso mundo coaching, que você pode, você é valoroso, você consegue, segue 5 passos e você vai ser o grande campeão, em 48 horas será rico, 30 dias você vai ter o corpo perfeito, você é o senhor do seu destino. Em um mundo que valoriza a autossuficiência, o mundo que valoriza o orgulho, e o mundo que valoriza a aparência, até de colocar os filtros, o celular, que nós nos tornamos as pessoas mais maravilhosas do mundo, Jesus inicia o seu reino com as coisas mais opostas sobre autossuficiência, orgulho e aparência, que é a pobreza espiritual.
A grande pergunta que nos cabe é: o que é ser pobre de espírito? Já perguntaram sobre isso? E por que ser pobre de espírito é uma bem-aventurança? Por que nós somos extremamente felizes? Porque nós somos pobres de espírito. E por que ser pobre de espírito é a primeira bem-aventurança? Essas perguntas nós vamos tentar responder ao longo do nosso sermão. Então, se nós tivéssemos que parafrasear Jesus Cristo, nessa primeira bem-aventurança, ele está dizendo o seguinte: felizes são os que reconhecem que não tem nada para oferecer espiritualmente para Deus. Jesus está dizendo isso. Felizes são aqueles que nesse momento estão reconhecendo que por si só, pela sua humanidade, não tem nada para oferecer espiritualmente para Deus. Então, pobre de espírito são os humildes diante de Deus. E isso não significa de pobreza material. Sim. Então não quer dizer que é pobreza material. Porque um rico ele pode ser humilde diante de Deus e um pobre pode ser orgulhoso diante de Deus. Mas é um reconhecimento da sua falência espiritual. Significa aquilo que Paulo diz que todos, ele disse que só alguns, todos estão carentes da glória de Deus. De uma perspectiva mais teológica, os teólogos, tanto calvinistas, arminianos, falam que a depravação total do ser humano a partir da queda do homem. A partir da queda do homem, que foi fruto da desobediência de Adão e Eva, a gente vai observar que ali, toda a descendência, e vocês são essa descendência, eu faço parte dessa descendência, estamos carentes da glória de Deus. São aqueles pobres de espírito, são aqueles que, como publicano, como Lucas vai narrar, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E esse mesmo termo, pobres de espírito, ele tem referência no Antigo Testamento. Quando lá no Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 34, em Isaías 57, nós vamos ver que são aqueles humildes, são os quebrantados de coração, são os dependentes de Deus. Isso é ser pobre de espírito, é reconhecer, é olhar diante da magnitude de Deus, da grandeza de Deus, que eu não tenho nada para oferecer de bom para o nosso Deus. Só que a promessa que Jesus faz para aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, qual é? É deles o reino de Deus. O reino e cidadão do céu é para você que agora, nesse momento, reconhece que é pobre de espírito. É para você que reconhece que você não tem nada de bom para oferecer para Deus. Esse reino é seu. É a única bem-aventurança em que o verbo está no presente. Você é pobre de espírito? Então o reino é seu. Presente nesse momento. Já está aqui por meio de Cristo Jesus. Já está dentro de você, no seu coração, pela morada do Espírito Santo de Deus. E, portanto,
A entrada no reino dos céus não é por força. A entrada no reino dos céus não é por mérito meu. Mas a entrada no reino dos céus é por confissão de que eu sou fraco. A entrada no reino dos céus começa confessando: Senhor, eu sou pobre diante de ti, não tenho nada de bom para te oferecer. É confessar que, Senhor, eu estou entrando e eu preciso de um reino, porque eu preciso de um rei para governar a minha vida. E não por acaso que a segunda bem-aventurança qual é? Bem-aventurados os que oram. Porque quando eu entendo que eu não tenho nada para oferecer de bom diante de mim, qual é a minha frustração diante de Deus? Senhor, eu não tenho nada para oferecer diante de ti, Senhor. É chorar. É chorar com a sua própria insignificância. É chorar para compreender que eu não tenho valor nenhum por mim mesmo. Quero trazer algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. Já respondemos, então, o que é ser bem-aventurado, feliz. A primeira bem-aventurança. Já respondemos o que é ser pobre de espírito. Agora vem a aplicação prática. Você já reconheceu sua pobreza espiritual? Você reconhece todos os dias a sua pobreza espiritual? Porque a salvação em Cristo Jesus começa com esse reconhecimento. Quem acha ainda que pelo seu próprio mérito pode se salvar, ainda não entendeu a cruz de Cristo na sua vida. Ainda não entendeu o sacrifício suficiente de Jesus Cristo na sua vida. Só que a pobreza de espírito não é só o começo, é um reconhecimento. A pobreza de espírito é um estilo de vida do cristão. Porque ela pressupõe que ao longo da nossa jornada, mesmo crescendo espiritualmente, mesmo fazendo todas as disciplinas espirituais, nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos da graça de Cristo. Ora, quem foi o grande pregador da palavra de Deus? Paulo. Paulo viu coisas maravilhosas que Deus proporcionou para ele e, ao mesmo tempo, lhe colocou um espinho na carne. E Paulo pediu 3 vezes. E por quantas vezes você vem orando por uma causa que até o momento Deus não atendeu? E de repente o silêncio dele e a resposta dele foi: a minha graça te basta. Porque por meio da graça de Cristo nós recebemos o maior dom, que é o dom da vida eterna. Portanto, o cristão maduro é aquele que reconhece cada vez mais a grandeza de Deus em sua vida. E quanto mais maduro nós vamos ficando, a gente vai reconhecendo ainda mais a nossa limitação. Por isso que Paulo fala, quando sou forte, aí eu sou o quê? Quando eu reconheço que sou fraco, aí eu sou forte. E o mundo quer dizer o que para cada um de nós? Você pode. Você é forte. Você pode. Isso, reconhecer que nós somos pobres de espírito, ele afeta a maneira como nós nos relacionamos com o próximo, com os outros. Porque se somos pobres de espírito, não julgamos com orgulho. Se somos pobres de espírito, nós olhamos para o erro do nosso irmão
não como o dedo acusador, mas como um elemento de vou orar e vou acolher e quero que você se recupere disso. Porque nós também somos alvos e erramos nesse processo. Se as pessoas precisam do nosso perdão, nós também vamos precisar do perdão, porque também nós somos falhos. Ser pobres de espírito, principalmente dentro de uma igreja, ela é importante porque nós não disputamos posição. Porque ao pé da cruz, todo o solo é plano. Estamos na mesma posição. E ao mesmo tempo, pensar que nós somos pobres de espírito significa que nós não vamos buscar a grandeza pessoal. Mas tudo que nós fazemos aqui, a pregação, a mídia, a organização administrativa, tudo tem um fim, que é o crescimento da obra de Cristo nessa vida, e não nós. Filipenses, Paulo escreve à igreja de Filipe, capítulo 2, verso 3, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, entender que nós somos pobres de espírito nos faz também nos relacionar diferente com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero concluir essa breve mensagem para vocês hoje. Eu espero que vocês estejam aqui comigo. E vocês também aí da internet estejam aí comigo. A primeira bem-aventurança é o alicerce de todas as outras. Porque é impossível a gente ser um cidadão do reino do céu sem reconhecer quem eu sou. E não por mim mesmo, mas quem eu sou diante de Deus. Sem reconhecer a pobreza de espírito, ninguém busca justiça, que é uma outra bem-aventurança. Sem reconhecer que eu sou pobre de espírito, ninguém vai buscar ser misericordioso. Se eu não reconhecer a pobreza de espírito, ou seja, não reconhecer que a obra de Cristo na cruz foi suficiente na minha vida, eu não vou ser limpo de coração. A pobreza de espírito é a base, é o alicerce de todas as outras características de um cidadão do reino dos céus. Por isso Jesus começa o Sermão da Montanha com este convite. E é o convite que Jesus faz a cada um de nós nessa manhã que estamos aqui em São Paulo, no bairro do Jaguaré, e vocês espalhados pelo Brasil todo. Reconheça que você não é nada. Mas receba tudo o que vem do reino dos céus, porque é teu o reino dos céus. Amém? O reino dos céus, o reino de Deus não é para os fortes. Não é para os fortes. Mas o reino dos céus é para aqueles que reconhecem a sua fraqueza. E a esses, aos fracos, que o Rei, potente, eterno, onisciente, se dá por completo a cada um de nós. Ele está inteiro no coração de vocês. Ele te pertence e nós pertencemos a Ele. Amém? Reconheça ao longo da semana a sua insignificância diante desse Deus. Mas saiba que o reino é teu. Vamos orar? Somos gratos, ó Pai, porque o teu amor nos tocou nesta manhã, Senhor. Somos gratos, ó Senhor, por saber não somos nada diante de ti, Senhor. Somos pobres de espírito, Pai. Carentes da tua graça e da tua glória. E não há nada outra coisa a se fazer senão chorar diante
do teu poder, Senhor. Porque não temos condição de entregar nada de bom a ti, Senhor. Nada, nada. Nada que vem do nosso coração humano, Senhor, é capaz de te agradar, Senhor. Mas a promessa tua que o reino é nosso, Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ó Pai. E por meio dele, por conta dele, do sangue vertido na cruz, Senhor, nós podemos dizer nessa manhã, Pai, que a tua graça é suficiente para as nossas vidas, Senhor. E que isso, Pai, possa impactar a maneira como nós nos relacionamos contigo, com nós mesmos, ó Senhor, e com a tua igreja, com os nossos irmãos. Ajuda cada um de nós e aqueles que forem ouvir essa mensagem a reconhecer que nós somos pobres diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos.